Fala pessoal, finalmente o novo Compass chegou no nosso canal para a gente avaliar e é uma versão muito bacana dessa vez. Esse carro é a versão intermediária Longitude, mas ele tem umas coisinhas a mais que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Não deve ser nada fácil para as concorrentes concorrer com esse carro. Nada que eles lançam chega a metade das vendas do Compass. Até aí exemplo de Corolla Cross, que chegou no mercado para tentar pegar alguns consumidores desse carro. A gente sabe que não adianta, né? O Compass é um sucesso de vendas desde o seu lançamento e a Jeep conseguiu trabalhar muito bem esse carro, posicionar ele muito bem. E resultado disso são as vendas, né? Enquanto o Jeep Compass apareceu na 5ª posição de carro mais vendido no Brasil no mês de janeiro, lá o Corolla Cross, que é o concorrente direto, apareceu lá no meio da tabela, mais do 15º lugar, então não está incomodando. Possa ser que roube alguns clientes, mas a grande maioria opta ainda pelo Compass. Então vamos começar aqui sobre os detalhes desse carro. Esse carro está equipado com um PEC 80 anos e o teto solar. Essa configuração é bem difícil de ver, até mesmo pelo valor do teto solar, mas é um item que agrega bastante no visual do carro, no conforto, na sensação interna. Vamos lá, vamos começar aqui pela dianteira, né? Como esse carro está equipado com o motor Flex T270, né? Um carro de 185 cavalos, ele vai ter esse para-choque um pouco mais avantajado, né? Não é um carro muito voltado para o off-road, ele é mais voltado para o uso urbano. Então esse para-choque ele é um pouco mais avantajado e vai acabar raspando em alguns locais, dependendo do ângulo de ataque, né, da entrada. Não vai ser compatível com o ângulo de ataque do carro e vai acabar raspando um pouco. Você pode ver que a altura em relação ao solo não é tão alta e, além do mais, ele tem um defletor aqui embaixo que também raspa em todo o canto. Diferentemente das versões diesel, eles possuem um para-choque um pouco mais recortado, aumentando aí um pouco a capacidade off-road do carro. Nesse PEC 80 anos, né, a gente não tem muito cromado. O logo da Jeep é pintado em cinza escuro, as 7 fendas também são pintadas em cinza escuro, né, e a gente tem bastante black piano no acabamento desse carro. Então aqui no contorno dessa grade, onde abriga os faróis de neblina, certo? E aqui embaixo também esse friso é pintado na cor cinza. A gente possui sensores de estacionamento dianteiro e tem esse lateral também, porque esse PEC 80 anos tem a função do Park Assistance. Função bem legal que a gente vai colocar no vídeo também, como que ele faz tudo isso. E o conjunto óptico desse carro é todo em LED. Ele possui um DRL, como a gente está vendo aqui. O farol de neblina é em LED, o farol baixo e o farol alto também é em LED. Dando um giro aqui pela frente do carro, a lateral dele. Esse carro está pintado na cor perolizada branco polar, é uma cor bem bonita. Vindo aqui para as rodas, é uma roda de 18 polegadas, caçada com o pneu 225/55. Você vê que é um pneu que prioriza mais um pouco de conforto, né? Um pneu verde, não está atrelado aí nenhuma função off-road, nem nada do tipo. Seguindo essa questão do PEC 80 anos, ele está pintado na cor grafite escuro, da mesma forma do retrovisor, né? E todos os carros da Jeep, a nomenclatura vem aqui na lateral. Então você tem o nome Compass e o badgezinho 80 anos, que tem um Jeep Willys aqui, ó, e o nome 80 anos, né? Que é para identificar essa versão. Inclusive é um pacote opcional que hoje aí está custando pouco mais de R$8.000, mas vocês vão ver que vale a pena realmente pagar um pouco mais por esse pacote, porque ele oferece diversos itens que o Longitude de entrada básico não tem. Então, como já conhecido do Jeep, né, ele possui essas caixas de roda preta, essas molduras que vão acompanhando desde o começo até o final do carro. A coluna de porta é pintada em preto brilhante, né, assim como as guarnições também, né, que vão acompanhando até a tampa traseira. Design também já conhecido do Compass. Esse carro não mudou tanto, foi a mesma estratégia que a Fiat fez, né? Apenas um facelift com a Toro. Então, em time que está ganhando não se mexe muito. Eles mudaram principalmente no interior, que era onde realmente precisava de uma modernidade maior, certo? Vindo aqui para a traseira, né, é quase que imperceptível a mudança
Aqui, pelo menos, a Jeep do Brasil mexeu um pouco na lanterna. Então, apesar de ter mantido o formato da lanterna, né, o desenho foi diferenciado. Então agora o LED começa aqui em cima e ele prolonga de maneira reta e sobe até aqui. A lanterna anterior ela vinha aqui, descia e depois subia, né? Então mudaram um pouco o grafismo, né? Mas a posição, o modelo da lanterna é praticamente o mesmo. Aqui embaixo a gente tem o indicador da versão, né, da motorização, na verdade, ela é a Turbo 270. Tem muita gente que acha que isso aqui é a potência do carro, mas não é. Esse 270 é referente ao torque do carro. Então esse carro tem 270 Nm forças de torque, ou 27 kgfm, que é uma unidade mais conhecida aqui dos brasileiros. Então esse motor é turbo com 270 Nm forças de torque. Lembrando que a potência desse carro é 185, né, até 185 cavalos com etanol. Aqui novamente o nome Jeep pintado na cor grafite, né, referenciando ao PEC 80 anos. O nome da versão, Longitude, também pintado em grafite, certo? E aqui o para-choque. Não tem mais nenhum detalhe aqui embaixo, o escapamento fica ali escondido, não tem nenhuma ponteira, igual como acontece no Limited. É engraçado que esse carro tem alguns easter eggs. Aqui ó, o monstro do Lego Nesse. Eu acho que isso é bem bacana. A visão lateral do carro também. Como eu falei, esse carro está equipado com teto solar. É um teto solar panorâmico. Vamos procurar mais outro easter egg, que tem um aqui bem legal. Esse é meu preferido, né? O Jeepzinho subindo aqui no para-brisa. Torcer para você que tem um Jeep nunca quebrar, levar pedrada nesse vidro, porque se levou pedrada, esse easter egg vai embora. E aqui a gente tem uma pequena largatixa escondida aqui. A chave desse carro é uma chave presencial, certo? Mas eu não entendo o posicionamento da Jeep, né, sobre essas chaves. Vamos lá. Esse carro é um Compass, né, o carro intermediário da Fiat, da Jeep do Brasil, e ele possui essas funções, né, abertura, fechamento e partida remota. Essa partida remota também está associada ao PEC 80 anos, certo? Mas aqui a gente não tem abertura do porta-malas, né? Então existe essa função lá no Fiat Pulse, na Fiat Toro existe abertura de caçamba, em diversos outros carros, no Renegade também. Eu tenho um Jeep Renegade Limited, inclusive se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre esse carro, né, eu posso estar fazendo também. Eu dei umas modificações nele, assim como eu tinha feito com o Argo. E lá na chave do meu carro tem a abertura do porta-malas. Aqui a gente não tem. A gente só tem essas três funções e acaba que fica faltando alguma outra coisa, né? No Pulse, se eu não me engano, tem todas essas, só falta uma. Então, por que a Jeep do Brasil também não colocou outras funções na chave do Compass? Uma simples abertura de porta-malas já preencheria a chave. Fica com aquela sensação de que está faltando alguma função, né? Mas vamos lá. Esse carro tem a partida remota, como eu falei, a gente basta clicar 2 vezes aqui, né? Então o carro vai ligar sozinho, você vê que ele já abriu o retrovisor e o motor já está em funcionamento, né? Ele ligou aqui o DRL e ligou o farol de neblina para ajudar, se você ligar esse carro à noite, já iluminar alguma coisa aqui na frente para você poder ter acesso. Vindo aqui, eu só preciso estar com a chave presencial próxima e coloco minha mão na maçaneta. Você vê que ele destravou o carro. Vindo para o aspecto, para o interior, né, ele já ligou ali o ar-condicionado, então em dias quentes isso é bem útil porque vai refrigerar o carro, né? Mas você tem que perceber que o carro ainda não está ligado. Ele está dizendo ali, ó, que eu preciso apertar o botão de partida para então ligar o carro. Agora sim, o Jeep Compass está em funcionamento. Então vamos lá ver o que é que agrada dentro desse carro, né? Você vê que a Jeep do Brasil concentrou suas modificações dentro do painel do carro, dentro do interior, para conferir uma vida a bordo melhor para quem estava pensando em trocar o seu Compass para o novo Compass, precisava mudar alguma coisa aqui dentro, né? Então eles foram muito assertivos em todas as mudanças que eles fizeram aqui dentro. Vamos começar aqui pela guarnição de porta, certo? É impressionante o acabamento, né? A qualidade de materiais desse carro. Toda essa parte superior, ela é toda em soft touch, né? Então é um material emborrachado de excelente acabamento. Aqui na maçaneta eles colocaram uma peça em black piano,
A maçaneta aqui com o material pintado em prata, né? Muito bonito também. Logo aqui já tem um couro contrastante com a costura, né? A costura branca e o couro preto. Aqui a gente tem os botões de vidro elétrico, dianteiro, traseiro, né? A abertura e travamento das portas do carro, comando elétrico dos retrovisores, né? Os ajustes, ó, para você baixar, regular, inclusive com o rebatimento dos retrovisores internos. Então você tem essa possibilidade de fazer isso aqui dentro. Vindo para cá, né, a gente tem nesse parte um couro também combinando com a parte lateral. Então ele também tem essa costura contrastante e eles colocaram o material em prata e em black piano, né, acompanhando todo o painel. Então você vê, ó, tudo isso aqui é couro, né, tem um black piano aqui e essa parte em prata, certo? Logo aqui embaixo, né, um pouco difícil de acesso, fica aqui um pouco até escondido. A gente tem os comandos do farol, né? Esse comando do farol eu confesso que ele é um pouco chato, porque você se deixar no automático, né, e o carro tiver com o farol aceso, ele não desliga no final do dia. Da mesma forma no farol baixo, no farol alto. Então fica um pouco confuso você ao final do dia, né, acabar saindo do carro e esquecer o farol, você fica confuso um pouco. E o DRL desse carro é um pouco fraco, pelo menos é a minha opinião. Ele não é igual no Renegade, né, que o do Renegade, aquele Angel Eyes, que é bem bonito, né, fica devendo aí um pouco nessa questão de iluminação. Eu não entendi muito o funcionamento disso daqui, atrapalha um pouco. Então, para evitar multa, eu sempre deixo aqui no farol alto ligado e a neblina ligada também, né, mesmo em dias, né, mesmo no início do dia, no amanhã, por exemplo, para se eu acabar pegando uma BR, o farol já está lá ligado sem problema nenhum. Vindo aqui, eles não mudaram, né, a chave de seta, nem a chave de limpadores, é a mesma. O quadro de instrumentos dessa versão, ele possui aquele meio digital, né, e os dois ponteiros analógicos. Eu acho esse quadro de instrumentos bem bonito, né, condiz com a versão do carro. Apesar de que na versão topo de linha, esse painel pode ser todo digital, inclusive os ponteiros, né, de velocímetro e de velocidade. O volante da Jeep, eles reposicionaram, mudaram completamente. Esse volante agora, inclusive, vai estar disponível para o Renegade. E é um volante extremamente elegante, né? Ele possui esse couro com costura contrastante também, né? Esse centro aqui ficou um pouco menor em relação ao volante anterior. O nome Jeep agora está abrigado aqui nesse meio, né? E aqui a gente tem botões, né, para controlar o computador de bordo, que tem informações do veículo sobre a pressão do pneu, né, a economia do carro, a autonomia. Ele está abastecido com gasolina. Eu já precisei abastecer esse carro. Então, com gasolina, né, um circuito misto aí, cidade, estrada, ele está fazendo 8.4. Né? Não adianta, esse motor não faz milagre em economia. É um carro que anda super bem, é um motor muito disposto, mas milagre de economia aqui a gente não vai ter. No etanol, esse carro estava fazendo pouco mais de 7, né? Então a diferença também não foi tão gritante em relação a gasolina e etanol, certo? Então aqui ele está falando sobre o start-stop, sobre a música que está tocando, né? E alguma mensagem que o veículo forneça, como revisão ou alguma outra coisa que seja necessário, a gente está prestando atenção. E volta aqui para a gente configurar a tela, a configuração do veículo, e volta para o velocímetro, certo? Voltando aqui para o volante, né, de telefonia, né, atender e desligar chamadas. Desse lado a gente tem o computador de bordo desse carro, então você em viagens longas você pode ativar ou diminuir, né, e deixar isso lá, o carro andando, né, mantendo aquela velocidade de cruzeiro para você. Desse lado aqui a gente tem um botão de start, ele é bem escondido, inclusive, ó, você não vê, certo? Você só vai ver se você colocar aqui do lado. Então eles optaram por deixar mais escondido e finalmente tiraram, né, dessa região, que essa região parecia mais uma gambiarra, né? Pô, eu não tenho a chave aqui, eu vou colocar um botão para substituir. E eles se preocuparam realmente em colocar aqui no painel, ponto bastante positivo para o novo Jeep Compass. Vindo aqui para o console central, né, eles fizeram um trabalho muito bacana aqui, esse trabalho de divisão dos dois setores eu acho muito bom. Esse console aqui de apoio, né, é muito bonito. Você vê que eles abusaram,
do Black Piano, que é algo que traz uma sofisticação maior para o interior do carro, né? E aqui em cima a gente tem uma central multimídia U-Connect de 10 polegadas, ela é excelente, ela é bastante fina, né? Em relação ao Corolla Cross, que estava usando até uma televisão de tubo, e agora eles copiaram e colocaram essa central multimídia mais fina. E a gente tem diversas funções, né, já conhecida por vocês aqui do canal, né? Então a função principal, certo? Ele consegue dividir a tela, né? Eu posso colocar o GPS nativo, o Apple CarPlay lá, alguma relação à música, a mídia eu tenho a opção de escolher, certo? Então, por onde que eu vou querer reproduzir? Por a rádio FM, pela USB, por Bluetooth, né? Conforto, eu tenho a opção também de comandar o ar-condicionado pela tela da central multimídia, né? Eu posso aumentar aqui a velocidade do ar-condicionado, certo? E também diminuir ou aumentar a temperatura. E colocar o posicionamento do direcionamento do ar. Ele possui um GPS, né, nativo, e é um GPS até bom para ser um GPS nativo. Ele identifica radares, ele avisa, né, é bem completo, certo? E eu também tenho o Apple CarPlay aqui, certo? Com já conhecidos aplicativos, né, de Waze, de telefonia, de calendário, Google Maps, né, bem bacana. Eu estou aqui acessando o Google Maps, né, e eu posso colocar diversos tipos de GPS nesse carro. Você vai utilizar o da sua preferência, seja o Waze, Google Maps ou até o próprio nativo. Suas playlists no Spotify, no Apple Music, você aí vai poder escolher à vontade. É uma central que responde bastante rápido, certo? Aqui no veículo, né, ele vai ter algumas informações. Câmera traseira, você vê que a câmera traseira desse carro possui uma resolução muito boa, né? Então possui também ângulo de extensamento, né? Então eu giro o volante e a câmera lá gira também, colocando a direção do carro. Então se eu quiser entrar nessa vaga aí do meio, ó, ele está indicando que desse jeito eu vou conseguir entrar, né? Se eu fizesse desse jeito aqui já ia dar errado, certo? Vou fechar aqui. E aqui os controles de aplicativos de maneira geral, né? Então assistência, que ele tem essa função de SOS, né? Que é um assistente virtual que a Jeep do Brasil está oferecendo para os clientes, né? Na verdade um sistema de concierge, então eu posso configurar o áudio do carro, Bluetooth, atualizações de software. Inclusive esse carro está equipado com o som Premium Beats, né? Esse som é muito bom. Ele tem diversos alto-falantes espalhados no carro, esses dois da porta dianteira, aqui na frente, aqui no meio, lá atrás. O banco traseiro também tem um subwoofer na mala. Então é um som de 506 watts de potência. Esse som está incluído no pack 80 anos. Então por isso que eu disse que era um kit que valia bastante a pena. Para você ter ideia, essa qualidade de som chega a ser 5 vezes maior, né, de um som comum, de um som normal. Vindo aqui para o centro, né, a gente tem o botão para desativar o Start Stop, controle de estabilidade, né, o alerta, sensor de estacionamento esse inclusive, que é muito sensível, você está aqui parado no sinal, se passar uma mosca aqui do lado, o sistema lateral vai indicar lá. Então, inclusive quando eu peguei esse carro na concessionária, esse sensor estava desativado. Eu acho que outro jornalista também que pegou já ficou de saco cheio em relação a isso. Não sei se é alguma calibração de configuração, mas ele é muito sensível, né? Você no dia a dia acaba abusando um pouco. Possa ser que você esqueça ele desligado, então quando você estiver dando ré, você pode acabar batendo o carro por conta disso. Aqui a gente tem a função de Park Assistance, que eu vou gravar um vídeo agora e colocar na sequência para vocês verem como funciona. Esse Park Assistance também faz parte do pack 80 anos, né? Então você que vai comprar um Jeep Longitude, compre com esse kit 80 anos, que vale muito a pena. É um custo-benefício muito bom para o dia a dia. Eu vou mostrar que esse funcionamento tanto serve com vaga de baliza e garagem. E assim, o pessoal, mas já existia isso em carro em 2014, certo? Mas hoje, em 2022, a tecnologia é totalmente diferente, né? Ele está muito mais preciso, esse sistema, certo? Então não dá para comparar. Vindo aqui embaixo, né, a gente tem a saída de ar-condicionado. Muito bacana essa saída de ar-condicionado, porque ela ficou bem discreta, tanto aqui desse lado, quanto aqui, ó. Essa é a saída de ar-condicionado do carro. Então você vê que ela ficou bem discreto. A Jeep do Brasil foi muito assertiva em relação ao design do interior desse carro. Aqui dentro, embaixo, a gente tem os comandos de ar-condicionado, o volume, botão do volume físico do som, né, temperatura, algumas funções do ar-condicionado, né, deixar a tela escondida. Não tem muita novidade aqui.
Aqui embaixo a gente tem um carregamento por indução, que também faz parte desse pack. E a gente também tem entradas USB do tipo A e do tipo C, né? Do tipo A e do tipo C, que vai aí contemplar os diversos tipos de celulares, os mais novos e os poucos mais antigos, caso você queira, né, espelhar ainda o celular por modo via cabo. Mas esse carro eu já estou espelhando meu celular lá na tela, eu não preciso de cabo, ele está fazendo isso por através de conexão Wi-Fi. Aqui a gente tem um câmbio automático já conhecido da Jeep, da Fiat, né, um câmbio automático de 6 velocidades, o freio de mão de estacionamento é elétrico, né, e aqui a gente tem mais duas funções, as funções de auto hold e função Sport. Essa função de auto hold, para quem ainda não conhece, é uma função que, se quando eu deixo ela ativa e eu estou dirigindo o meu carro e no trânsito, eu paro numa descida, piso no pé no freio, ele vai automaticamente acionar essa função. Então eu posso tirar meu pé do freio e o carro vai segurar ele mesmo nessa descida. Ele só vai voltar a ter movimento quando eu começar a acelerar devagarzinho. Então ele vai entender que eu quero sair daquele sinal, daquela descida, e o carro vai se movimentar sozinho. É muito bom porque você acaba que descansa o pé, você não precisa ficar com o pé a todo momento lá no pé do freio, no pedal do freio. Vindo mais aqui, a gente tem dois portas-objetos, né, principalmente para garrafas. Aqui pode colocar alguma carteira, até próprio o celular, ele cabe direitinho aqui, certo? Aqui é o apoia-braço central, certo? Então ele é bem fundo, né, dá para colocar aqui diversas coisas. E ele regula também. Novamente aqui a costura contrastante. Sobre os bancos desse carro, né, aqui ó, tem um novo adesivozinho, né, sobre essa questão desses easter eggs da Jeep. É um banco de couro na cor preta, né, ele é perfurado aqui no meio. E aqui o velho e conhecido baúzinho da Jeep, né, para guardar alguma coisa que você queira esconder de pessoas curiosas, né? Você vê que mal dá para perceber, certo? Ali também tem o packzinho 80 anos, tá vendo esse detalhe aqui? O porta-objetos ele desce suavemente, mas não tem nenhum tipo de revestimento. Então se você acabar colocando alguma coisa, né, que vai fazer barulho, possa ser que incomode. Poderia ter um revestimento aqui dentro. Mas você vê o acabamento do carro, né? Não tem falha nenhuma. Aqui a gente ficou devendo, né? Detector de ponto cego não tem. O teto desse carro é todo preto, né? Aqui, na minha opinião, poderia ter um porta-óculos. Eu acho que é mais útil do que, né, esse apoio de braço para você segurar. Não vale tanto. Aqui o para-sol do carro, todo preto também com iluminação, tanto desse lado quanto desse lado também. Iluminação que vocês já perceberam que é toda halógena, né? Em um carro desse valor que está custando hoje, desse jeito que ele está, na data desse vídeo, R$195 mil, já poderia ser LED, né? Então, uma falha aí. Aqui a gente tem os comandos do teto solar. Então esse primeiro botão é sobre a rede, certo? Então quando eu aperto aqui, a rede vai abrindo. Ela abre primeiro até a metade e segura. Se eu quiser abrir mais, eu aperto novamente e ele vai até o final. Esse segundo botão é para abrir o teto solar. Esse primeiro, na verdade, aqui, ó, ele só abre o primeiro estágio, certo? Se eu quiser abrir o teto solar por inteiro, eu aperto aqui e ele abre o teto solar. Veja como é bem bacana. Ele ainda vai segurar um pouco ali, eu ainda posso abrir mais, ó. Eu apertei aqui e ele ainda vai mais um pouquinho. Você vê, é um teto solar bem bacana, né? Bem amplo. E a gente tem essa concepção ainda mais lá atrás, que eu vou mostrar lá para vocês. Então, vindo aqui para trás, né, a gente vai ter essa sensação de amplitude ainda maior. O teto solar é bem bacana. O acabamento da porta traseira, né, aqui ó, eles já colocaram o velho e conhecido plástico duro, mas mantém o acabamento black piano aqui nesse contorno, nessa maçaneta também, essa parte pintada em prata, couro na porta traseira, né, o vidro elétrico. E aqui atrás, se seus amigos quiserem saber que você tem um carro com som premium, eles vão ter que perguntar para você. Eu senti isso somente pela qualidade do som, porque aqui eles esqueceram de colocar, né, algum adesivo da Beats. Aqui a gente tem dois porta-revistas, um desse lado e um desse outro lado. Saída de ar-condicionado para quem vem atrás, isso é importante, né? Tem uma tomada USB para os filhos carregarem aí o iPad, carregar o celular.
E a gente também tem uma tomada 12 volts aqui embaixo. O túnel central desse carro é baixo, né? Então para quem vai aqui no meio, acaba que tem um conforto também, como ele é baixo, você consegue posicionar os pés aqui desse jeito. E aqui tem espaço suficiente para a pessoa colocar o seu pé, certo? Novamente aqui essa porta traseira é o mesmo acabamento, cinto de 3 pontos para todo mundo. E aqui a gente ainda vai ter um porta, né, um apoia-braço com porta-objetos, com 2 porta-copos. Aqui também cabe um celular, né, coisa que no Jeep Renegade não tem, certo? Aqui a gente tem uma alçazinha para colocar camisa, alguma coisa do tipo, e tem uma iluminação. Quando a gente abre a porta, essa iluminação acende, né? Então também é halógena. Faltou aí ser o LED, como eu tinha falado lá na frente. Vamos agora conhecer o porta-malas desse carro. O porta-malas desse carro, como eu falei, aqui na chave não tem abertura. O único jeito de abrir a mala desse carro é realmente colocando a mão aqui. Tem uma fechadura elétrica, então a gente aperta, né? Sensores de estacionamento. Que é o porta-malas do Compass. É um porta-malas bem maior, né, do que o já conhecido e reclamado no Renegade. Tem uma coisa que me incomoda, né? Eu vou precisar acessar o step. Eu puxo isso aqui, não tem nada que trave, né? Nenhuma trava aqui na lateral, nem alguma coisa que prenda aqui em cima. Então, se eu precisar acessar o step, vai ficar aqui o tampão batendo aqui na minha cabeça. Não custava nada ter uma possibilidade de travar isso daqui, né? Não tem. Então, um step de uso temporário, tem algum portas-objetos aqui nessa lateral e aqui também. E aqui o subwoofer, né, complementando o som da Beats de 506 watts. Tem a opção de você baixar um pouco esse tampo, né, e ganhar em profundidade, certo? No porta-malas tem alguns ganchos de fixação para você colocar a redinha. E aqui para levar alguma sacola de supermercado que também não seja muito pesada. Não vai abusar disso aqui, senão isso vai quebrar. Aqui tem mais um easter egg, né, o símbolo da Jeep. E aqui realmente é fechadura manual. Na versão que tem topo de linha, isso aqui é a abertura elétrica, né? Você aperta aqui e a mala já fecha. Inclusive também tem aquela função de você passar o pé embaixo aqui do para-choque e ele abrir, certo? Também tem uma tomadazinha de 12 volts ali, iluminação novamente halógena. E aqui, ó, a câmera de ré. E aqui, né, a iluminação da placa é de LED. Vai entender, né? Tudo fora é LED e dentro não é. É uma economia muito simples que poderia dar um requinte muito maior para o carro. Olha o teto solar aberto. Possui esse defletorzinho aqui para evitar mosquito na viagem, para não entrar nada dentro da cabine. E é bem bacana. Vamos mostrar agora como é que funciona, né, o Park Assistance, né, tanto em vaga de garagem quanto em vaga de baliza, para a gente poder, né, ter a avaliação completa desse carro. Então vamos lá para nosso primeiro teste do Park Assistance. Vamos ver se vai funcionar direitinho, certo? Então a única coisa que eu preciso fazer é apertar esse botão, certo? E eu vou querer estacionar entre esse carro preto e aquele carro prata, certo? Aqui no painel ele indica qual tipo de vaga eu vou precisar selecionar. Não é baliza, então eu preciso alterar aqui para vaga de garagem, certo? Eu sinalizo o lado que eu quero entrar na vaga, certo? E ele vai fazer essa leitura. Então eu estou passando aqui pela vaga e o carro está fazendo essa leitura, ó. Ele vai identificar e vai me fazer um aviso no painel. Pronto. Ele encontrou a vaga ali, ó. Espaço encontrado, certo? Parar e remover a mão do volante. Engatar a marcha ré. E é isso que eu vou fazer. Engatei a marcha ré, certo? Então ele vai estacionar ali entre esses dois carros e vai fazer tudo isso sozinho. Vamos lá. Tirei o pé do freio e ele começou a fazer essa vaga sozinho, ó. Ali no retrovisor e aqui, ó. Não tô colocando as mãos no volante. Vamos confiar. Mandou, ó, parar. Colocar em D pro carro ir para frente. Parar novamente e engatar ré. Então ela tem um aclivezinho, ó. Eu tô subindo. Pronto. Tá vendo, ó?
assistente confirmado. Então eu parei a minha vaga. Então você vê que ele parou exatamente, ó, no meio da vaga. Eu tenho uma abertura tranquila para abrir a porta e sair do veículo, certo? Do mesmo jeito meu passageiro lá. Beleza? Vamos agora encontrar uma vaga de baliza para ele fazer. Mesmo procedimento. Eu vou apertar esse botão aqui para o sistema entrar em funcionamento e identificar a vaga que eu quero. Eu quero a vaga de baliza entre esses dois carros do lado direito, certo? Então eu vou andando aqui com o carro para ele poder procurar essa vaga. Pronto, ele identificou a vaga, certo? Tá pedindo para eu engatar a marcha ré. Engatei a marcha ré e vou tirar as mãos do volante. Ali passando para esse outro lado do carro. E ali, ó. Mandou parar, ele alinhou o volante e mandou engatar o D, para ele terminar a manobra, certo? Ó, mover para frente. Assistente de estacionamento completo. Verificar a posição do veículo, certo? Então ele pediu aí para eu colocar em parque e vamos ver a distância que ele ficou de cada carro. Vou abrir aqui. Não era uma vaga tão pequena, vamos lá, confessar isso daí. Mas ele fez o estacionamento correto, né? Estacionou aí direitinho. Em relação à guia, né? Aí, ó, bem tranquilo, bem próximo à guia, certo? E essa é a função do carro. Se fosse uma vaga menor, né, estacionaria da mesma forma, né? Caso o carro não coubesse, esses sensores iam dizer que aquela vaga o carro não cabe, né? Não iria fazer manobra. O intuito dessa parte desse vídeo é mostrar o funcionamento, né, do carro, dessa função. Então é isso sobre o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, tirado as dúvidas de vocês. Eu tenho um Renegade, como eu falei, e dirigir o Compass foi uma sensação muito boa. A sensação de dirigibilidade dos dois carros é extremamente diferente. O Compass é bem mais confortável, né, tem bem mais coisa. A posição de dirigir, o conforto, né, os itens de série, a tecnologia. É um carro extremamente novo, um carro extremamente diferenciado dos demais. Então, para você que está com dúvida em relação ao seu novo SUV, leve o Compass em consideração, né? Faz um test drive, comprova todas essas minhas, né, sensações, essas coisas que eu passei para vocês realmente constatarem tudo isso, né? E agradeço aí mais uma vez a Jeep do Brasil pelo empréstimo do carro e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!